Olá a todos, hoje vamos viajar entre Angola, Portugal, França e Brasil com a música de Lúcia de Carvalho, a cantora que já entrevistámos quando lançou o primeiro disco Cusola tem novo álbum, Puanga, que significa luz. Um disco luminoso onde mais uma vez homenageia os ritmos das suas raízes. Lúcia de Carvalho é um dos nomes a subir ao palco do festival Au Fil des Voix a 11 de fevereiro em Paris. Olá, Lúcia, obrigada por estar connosco na RFI. Antes de mais, porquê o nome Puanga? Puanga, o nome vem da expressão Puanga Nipui, em Chokwe. Foi uma amiga minha que viajou para Angola. Ela costuma acompanhar pessoas para escrever textos para aumentar a autoestima. E ela foi numa pequena aldeia, em Mumanga, para fazer um texto desses com agricultores e agricultoras. No fim da viagem, ela quis tirar uma foto e ninguém sorria. Então ela perguntou para o tradutor, o que é que eu posso dizer para as pessoas sorrirem? Ele disse, você tem que perguntar Puanga Nipui. Isso significa luz ou escuridão. Está escuro ou está claro? E as pessoas, para sorrirem, dizem, Puanga! Achei a ideia muito bonita. E o disco é de facto Puanga. Exato. O primeiro disco chamava-se Cusola, também, portanto, tinha palavras em Kibundo. Neste álbum tem músicas em Chokwe. Porquê esta escolha? Tem a ver com as suas raízes? Na realidade, não é realmente. Sim, a nível das canções, quando as canções em língua original, tradicional, é uma escolha porque eu gostaria de poder falar uma dessas línguas, não é? E então, para a canção em Kimbundu Saeli, eu pedi para um poeta angolano, Antônio Marques, de traduzir em Kimbundu. E essa canção, Poa, que significa mulher, é a tal canção que foi escrita por essas mulheres agricultoras. E como é que é essa canção Pô? Eu sei que é um disco muito instrumental, com bastantes vozes, mas estamos aqui num estúdio que, enfim, onde já houve vários nomes da música do mundo a cantar. Eu pergunto-lhe se não nos poderia cantar um pouquinho de Pô. Sim, claro, com prazer. Assim. Nguli, poa, jimina takamangu chikungo. Guli poa na kutakama kwa zango. Yamina hana, monokulia na esweni. Waze musono kali ya tua nene. Iene. Iene. Guli chishina cha mono mumu. Akeshi. Muito bem, e o que é que diz esta música? Essa música, na verdade, fala da potência, do poder das mulheres, da fragilidade. Gostei muito do fato que elas dizem, por exemplo, coisas simples como eu trago a água para minha aldeia. Graças a mim, a humanidade pode crescer porque eu sou fonte de vida. Achei muito, muito lindo. Ou seja, empoderamento feminino acaba por ser uma das linhas de força deste disco, mas há outras. Em Alá, por exemplo, ouvimos fizeram guerras e o amor continua a brilhar, a natureza é a nossa riqueza. Há outras mensagens fortes que quero passar com este disco. Sim, na realidade, para mim, cada título do disco tem uma só palavra. E eu acho que a mensagem principal que eu quero passar é realmente a mensagem de unidade. É que com o meu precedente trabalho, Cusola, eu sentia realmente que o amor é uma energia que une as pessoas, não somente as pessoas, mas também as coisas. Então eu estava assim, com Cusola eu estava numa busca de sentido e com Puanga estou mais querendo viver e sentir a essência das coisas, sentir o lado luminoso e o lado sagrado da vida que vive em cada um de nós. É um disco luminoso, como disse, há ritmos de samba, de semba, de afrosoul, de capoeira, de pop, até há sons orientais. Como é que descreve musicalmente este trabalho? É complicado. Na realidade, eu tento mesmo seguir a inspiração. Eu não me digo, eu vou fazer um álbum assim, assim. Até as canções,
elas começam por uma vontade de dizer alguma coisa. Elas começam através do texto, só que o texto vem com uma melodia e um certo ritmo. Então, depois, para mim, é só procurar seguir. Eu, para esse álbum, estive muitas vezes perguntando para a canção, tipo como se fosse uma pessoa. Ó, me diz aí, o que é que tu quer? O que é que eu posso fazer para você ficar linda, arretada, quais são os músicos? E foi por isso assim que a gente esteve procurando, escolhendo cada músico. Houve o Zé Luiz Nascimento na percussão, ou também a gente foi também para Lisboa para gravar Yalá e Somaca com o Betinho Feijó, o guitarrista do Bonga e o Galeano Galeano Neto. Neto. Sim, 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 sim. E nesse álbum tem também uma grande participação importante do Eduard Heilbronn, Que já estava no Cusola. sim, que já estava no Cusola, e desta vez foi mesmo no Cusola, a gente arranjou juntos, e desta vez eu, como estava grávida até aqui, estava assim. Então foi muito ele que se ocupou dos arranjos, fez as guitarras, os baixos, e a gente contou com participações muito legais. Temos também o cantor brasileiro Chico César. Por que esta escolha? A gente, claro, quando a gente faz um álbum, a gente fica com vontade de partilhar o nosso trabalho com outros músicos que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente admira. E o Chico César faz parte dessas personalidades, desses grandes cantores da música brasileira que marcaram muito a nossa geração. E a gente perguntou para ele se ele... A gente viu várias canções e ele escolheu a canção Desperta. Eu fiquei muito, muito feliz. E foi muito legal encontrar ele também para fazer o videoclipe. Uma pessoa muito, muito, muito simples, muito. Tá tendo a impressão que ele está de coração aberto, assim. Foi um encanto. Como a Lúcia. Canta também em português, canta em espanhol, não canta em francês desta vez. A inspiração, ó, não quer vir em francês, não. Procurei pedir, nada. Muito bem. Quando falámos pela primeira vez, foi em 2016, se não estou em erro, ainda estava a fazer a promoção do Cusola, o primeiro disco. Sim. Passaram já alguns anos. Como é que tem sido o percurso, que entretanto contou com 2 anos quase de pausa por causa da pandemia? Como é que tem sido? O percurso está sempre engraçado. Não houve realmente pausa, porque durante esse momento, a gente esteve fazendo o álbum. A gente teve a sorte que gravamos todos os instrumentos, as vozes, e só faltava a minha voz e as guitarras. E isso era princípios de março. Então a gente disse, vamos fazer uma pausa e depois a gente volta. Só que aí foi o confinamento, né? Mas tudo bem, foi perfeito. A gente gravou em casa, tranquilo. Coloquei umas florezinhas, umas velas, umas fotos. Foi perfeito. E o confinamento parou. A gente começou logo os concertos, os shows. Recentemente a gente esteve na Umex, no Porto, e foi também uma experiência muito boa. A gente ficou feliz de tocar lá no palco lusófono e outras coisas lindas a chegar. Na agenda, precisamente a 11 de fevereiro, em Paris, vai subir ao palco do festival Au Fil des Voix. O que é que Sim. representa ir a este festival? Para mim é uma grande alegria participar nesse festival. Já tinha ouvido falar várias vezes. Eu vejo grandes artistas que entram lá. Então, para nós, assim, dá para ver que o caminho vai avançando. A gente vai passo a passo e ficamos muito felizes de participar assim, em grandes e lindos festivais. E há outras datas, por exemplo, no Brasil, em Angola, outras em Portugal? Por enquanto ainda não. A gente, precisamente na UMEX, a gente encontrou profissionais, programadores, então as coisas estão agendando. Em relação à situação global, está um pouco mais devagar. É preciso alguma paciência. Sim, tem opções por aí, mas por enquanto não dá para confirmar enquanto não está assinado. Ou seja, há qualquer coisa Há manga. Há coisas chegando, mas... Muito bem. E agora gostava que falássemos um pouco do seu percurso. É um percurso que já contou no documentário
Cusola, o canto das raízes, do realizador Hugo Bachelet. Nasceu em Angola, viveu em Portugal, reside em França. Conte-nos um pouco desse percurso que vimos já relativamente no documentário. Sim, esse documentário foi e continua sendo uma experiência muito importante na minha vida, porque fazia, assim, uns 30 anos que não tinha voltado, para Angola, porque eu nasci lá. Aos 6 anos eu fui para Portugal com a minha mãe e minhas irmãs. A gente lá morei numa aldeia de crianças. Aos 12 anos fui adotada por uma família francesa e assim durante uns 30 anos fiquei cortada totalmente da minha cultura, angolana. Nesse momento em que chegou a época que a gente ia fazer o álbum, foi um momento também que eu senti a necessidade de voltar para minha terra, sentir as minhas raízes, rever a família. E foi aí que a gente cruzou o realizador Hugo Bachelet e fizemos as duas coisas ao mesmo tempo, o álbum e E o o filme. documentário, assim. Ou seja, nasceu em Angola, cresceu em Portugal, vive em França. Como é que também tem uma paixão pelo Brasil? Sim. Como é que estas várias culturas influenciam a sua música? Ah, influenciam tudo, totalmente. E no começo não foi muito fácil, assim, aceitar de não ser nem francesa, nem 100% angolana, nem brasileira, nem e quando eu voltei dessa viagem de Angola, 2 semanas depois acordei com uma imagem da flor, uma flor com a raiz angolana, o caule português, a flor brasileira e a França é o chão que permite essa flor de crescer. E só essa imagem simples me deu uma grande harmonia em relação a quem eu me sinto, ao fato de sentir que a minha base, que a minha raiz é uma raiz, afinal, que eu sou mestiça. Minha identidade, minha cultura, então isso é o que sai na minha música, simplesmente, porque a minha música transpira quem eu sou, transpira a evolução, é realmente assim um álbum, foto, mas esse aqui é com música das emoções, das experiências que eu vivi, e essas coisas que eu gosto de partilhar com o pessoal. Como é que tem sido a recepção justamente do público? É um feedback mais de franceses, mais de lusófonos que ouvem a sua música? Tem noção? É engraçado, eu tenho a impressão que, tanto quando a gente tocou na Itália, quando a gente toca na Alemanha ou aqui na França, a recepção, na realidade, é de um certo modo a mesma. Isso reforça também a minha impressão que porque as pessoas não entendem o que quer dizer, a não ser os lusófonos, né, e reforça realmente a impressão que a música é importante, mas às vezes tem alguma coisa que vai além da música, como se a linguagem que não se vê, não se toca, não se ouve, aquela linguagem invisível, toma mais importância. E isso também que eu gosto muito e que eu quero transmitir com esse álbum Ponga, porque Ponga significa luz, mas como é que a gente vai traduzir a luz? Não dá. É uma epifania com o público, é uma união, uma comunhão? Sim, aí é o coisa que vai além da união, da comunhão, é uma coisa enorme esse sentimento de de uma união, o que eu sinto realmente é uma união com o cosmos inteiro. Às vezes fica assim uma explosão de união com a natureza, com tudo e com cada pessoa e é e é enorme, me faz muito bem. Adoro. Muito obrigada, Lúcia de Carvalho, por ter estado connosco na RFI a falar-nos do seu novo disco, o disco Poanga, que já está à venda e que também está disponível nas plataformas de escuta Sim, online. sim, muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós.